Olá a todos meus queridos amigos e amigas desse Kung Fu em Foco de todo esse Brasil, China e de todo o mundo, espectadores assíduos do nosso canal. E como sempre, trazendo para vocês convidados de grande, extremo garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo. E hoje nós temos aqui só eu de paulistano, o resto é tudo carioca da gema. Ali, mesmo o chinês, é do Rio de Janeiro, não é isso, Bruno? É isso aí. Hoje recebemos aqui no nosso canal um bastião da cultura chinesa aqui no Brasil. E é uma honra, um prazer apresentar um grande amigo e irmão, Jaime Ma, que é vice-presidente da Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil-China, presidente do Instituto de Cultura Oriental e CEO da DNA Esporte. Jaime, muito bem-vindo. Boa tarde Luiz Felipe, boa tarde Bruno, boa tarde Luciano, é um prazer estar participando aqui do Kung Fu em Foco. É uma honra para mim poder estar aqui junto com vocês. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu com a grande honra de iniciar as perguntas. E para quem ainda não conhece o Jaime, na verdade, ele é mais conhecido que muito mestre de Kung Fu no Kung Fu. Entendeu? Então, na verdade, tem muito mestre que fala assim, poxa, eu sou amigo do Jaime. É uma honra do cara ser amigo do Jaime. Jaime é o homem das ligações no Kung Fu. E Jaime, eu queria que você falasse... Oi? Isso que me preocupa. E exatamente com essa linha eu quero começar as perguntas, Jaime. Eu quero que você conte como é que foi o seu início, né, da sua relação, podemos assim dizer, com o Kung Fu aqui no Brasil. Então, primeiro eu tenho que agradecer aos meus pais, né? Meu pai, minha mãe, que já eram pessoas ligadas nessa parte de cultura. Então, a gente herdou muito isso, não só eu, quanto meu irmão. Então, a minha mãe no Brasil já era professora de chinês, de mandarim para estrangeiros. E meu pai chegou no Brasil muito jovem, chegou no Brasil com 18 anos de idade. E aí fez a vida toda dele aqui no Brasil. E uma das coisas que ele ensinou para a gente era que para as pessoas te conhecerem e te respeitarem, tinham que conhecer um pouco de você e conhecer um pouco mais da sua cultura, para saber como conviver com você, né? Então, isso foi uma coisa muito importante para a gente. Até é engraçado, assim, todos os chineses, quando chegam no Brasil, por um nome ser muito difícil, então acabam que eles adotam um nome brasileiro, né? A grande maioria é assim. E o nome do meu pai em português era Mário, que era justamente o meu sobrenome, da minha família, que é o Mar, e o Rio de Janeiro, que foi a cidade onde ele resolveu ficar. Então, não existe Mário, então existia Mário. Então, por isso que ele acabou e adotou o nome de Mário. E aí foi um nome que acabou que as pessoas conheciam ele só como Mário, não conheciam como o nome em chinês dele, vamos dizer assim, entendeu? Basicamente é isso. E aí, conhecendo mais da cultura chinesa, a gente querendo envolver mais as pessoas na cultura chinesa, acabou que eu acho que foi em 2005, a gente resolveu fazer um grande evento de Kung Fu no Rio de Janeiro, que pudesse reunir várias modalidades, várias escolas, associações de Kung Fu do Rio. Então, a gente realizou um evento aqui na Barra da Tijuca, onde a gente conseguiu chamar, acho que mais de 20 ou 25 escolas de Kung Fu do Rio de Janeiro, e foi um evento onde eu tive a chance de conhecer várias pessoas da área do Kung Fu, né? Mestre Serpil, foi aí que eu conheci o Mestre Serpil, foi aí que eu conheci o Mestre Sid Clay, o Mestre Divino, né? E foi isso. O Bruno, na verdade, a gente acabou também se conhecendo porque o Bruno foi um dos alunos da minha mãe, né? Para aprender mandarim, aprender um pouco mais de cultura chinesa, e também tive essa honra de ter ele hoje como não só um amigo, mas um irmão também, entendeu? Então, basicamente, a minha história dentro da cultura chinesa, né, começou assim, herdando dos meus pais, Basicamente foi isso. Legal essa história aí. Essa do Bruno eu não sabia, hein? Essa daí, eu sabia que vocês tinham uma amizade de longa data, né? Mas que não que tinha começado assim, ó. Grandes revelações hoje, hein? O que virá ainda. Se tiver alguma coisa que eu não fale, você mexe o olho aí e faz um sinal, Bruno. Se tiver alguma coisa comprometedora, assim, sabe? Tem não. Jaime,
Eu também tive o grande prazer, né? Estou sempre, antes da pandemia, estava sempre no Rio de Janeiro, nos eventos, né? Tivemos o prazer de nos conhecer e conheci realmente seu trabalho assim nos campeonatos, né? Trazendo assim decorações, e uma coisa interessante que eu via nos campeonatos, principalmente os organizados pelo Mestre Sérpio, eram as exposições culturais, né? Assim, sempre quadros. Então, assim, davam um outro ar para um evento de Kung Fu que não só a competição. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Câmara que você trabalha aí de intercâmbio. A Câmara de Intercâmbio Cultural, a gente já vai existir, já tem mais de uns 20 anos aqui no Rio de Janeiro. E todo o trabalho que a gente faz é voltado justamente para poder divulgar mais ainda sobre a cultura chinesa no meio da sociedade brasileira, né? Esse é o real trabalho que a gente tem que fazer. Aí o que acontece é que, quando eu acabei conhecendo o Sérpio, a gente conseguiu juntar, vamos dizer assim, as duas partes se ajudarem, né? A gente tinha vários eventos da Câmara onde a gente precisava apresentar um pouco da cultura chinesa para os brasileiros. E a gente também, ao mesmo tempo, não tinha um grupo que pudesse fazer isso. Então, só para você entender, a gente precisava fazer a apresentação de dragão, a gente precisava fazer a apresentação de leão. A gente tem o dragão, a gente tem o leão, mas a gente não tinha uma equipe para poder apresentar. E aí, eu acho que foi alguma coisa até, vamos dizer assim, Papai do Céu ajudou, tive a chance de conhecer o Sérpio, e não é bajulá-lo, não é falar bem dele aqui na frente de todo mundo, mas foi uma das pessoas que dentro do Kung Fu foi a pessoa que me mais trouxe responsabilidade e tranquilidade. E foi a pessoa que, na verdade, conseguiu formar um grupo, um grupo dedicado àquilo, e aí eles começaram a treinar leão, treinar dragão, e aí a gente falou, Sérpio, eu vou conversar com o meu presidente, e eu acho que a gente pode se ajudar. Então, o meu presidente aceitou, então a gente cedeu o leão, o dragão, tudo que a gente tinha da nossa associação para o Sérpio. E aí o Sérpio treinou uma equipe, e aí toda vez que a gente realmente precisava de eventos aqui nos eventos do Rio de Janeiro, alguns eventos que a gente faz em parceria com, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio, Prefeitura do Rio, até eventos do próprio consulado da China, do Rio de Janeiro, a gente precisava. Então, o Sérpio conseguiu me ajudar nesse ponto. Então, a gente começou a fazer eventos. E aí acho que foi em 2007, acho que foi 2007 que o Sérpio fez um internacional de Kung Fu. Ele precisava da ajuda nossa. A gente conversou com o consulado, porque o consulado já ajudava muito. 2008, né, Felipe? 2008, né? Então, em 2008. Eu estava lá, hein? E aí o consulado cedeu para a gente todos os mascotes das Olimpíadas de Pequim. E aquilo foi um evento maravilhoso, que aquilo trouxe alegria para o pessoal que estava participando, entendeu? E foi bom porque também, ao mesmo tempo, acho que instigou mais as pessoas a terem a curiosidade de querer saber de China, saber de Olimpíadas que vai acontecer em Pequim. Isso tudo ajudou muito. Então, a partir daí, também a gente começou a ter mais apoio do consulado, apoio da Câmara, apoio do meu próprio instituto, né, que a minha mãe ficava à frente disso. E a gente começou a ter vários quadros sobre cultura chinesa, sobre pontos turísticos chineses, para poder ajudar também o Sérpio, né, na divulgação da cultura chinesa e na divulgação do Kung Fu. Acho que foi uma coisa assim de mão dupla. Foi bom para todo mundo. E essa parceria persiste até hoje. Isso que é importante dizer. Foi um evento incrível, né? Nesse evento também eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Sérpio, né? A equipe dele aqui, o Chifu Luiz. Então foi muito lindo mesmo. Parabéns, Jaime. Parabéns para o mestre Sérpio, foi o nosso primeiro entrevistado, né? Sempre lembrando a honra de ter o mestre Sérpio aqui no nosso programa como primeiro entrevistado. E Jaime, você permeia esse mundo da cultura chinesa, né, caminha junto com os mestres de Kung Fu, com várias escolas de Kung Fu independente de estilo e tudo mais. E você vê, né, os problemas, né, que nós enfrentamos, especialmente
né, no momento de unir forças, né? Eu queria pedir um conselho seu hoje, né, aqui, né? O que você acha que pode ser feito para se desenvolver o mundo do Kung Fu no Brasil hoje, 2021? Quando a gente resolveu fazer esse evento de juntar todas as escolas de Kung Fu aqui no Rio de Janeiro, o Kung Fu no Rio de Janeiro ele passava, acho que, por um momento, pelo menos foi a visão que eu tive, tá? Era um momento até meio conturbado, algumas associações, algumas escolas não estavam felizes com as coisas que vinham acontecendo. A minha intenção, na verdade, nunca foi tirar o posto de ninguém, nunca foi querer ser presidente de federação, de associação, nada disso. A intenção era sempre fazer com que, se todas as escolas pudessem se unir, Kung Fu ficaria mais forte e, assim, mais respeitada junto à sociedade brasileira. E, assim, a gente conseguiria desenvolver juntos uma forma de fazer com que cada mais pessoas pudessem praticar Kung Fu. Eu acho engraçado assim a gente falar Kung Fu, cultura chinesa, uma cultura milenar, milhares de anos e tudo mais. Mas por que só o karatê e o judô é tão difundido no Brasil? Por que Kung Fu não pode ser igual aqui no Brasil? Entendeu? Se a gente é tão mais antigo do que a cultura japonesa, né? Aí eu falei, não, o único jeito é fazer o quê? Tentar juntar todas as escolas de Kung Fu, independente de estilo, independente de quem seja seu grã-mestre, seu mestre, e tentar fazer um trabalho em conjunto. E sem querer aparecer e sem querer me vangloriar de nada, é em benefício à cultura, porque Kung Fu faz parte da cultura chinesa, né? Então, assim, como bom descendente de chinês, eu também tenho que preservar a minha origem, a cultura de onde meus pais vieram. E aí, mas vamos dizer que tudo que eu fiz acabou sendo mal interpretado por algumas pessoas. Recebi crítica de várias pessoas, mas isso também não me, vamos dizer assim, me abalou e nem tirou minha vontade. Continuei fazendo o trabalho, continuei trabalhando com as pessoas que eu acho que merecem a nossa ajuda, né? A Associação Garra de Águia foi uma delas, do mestre Living Kei, entendeu? E aí outras associações que também eram próximas, a gente também ajudou nos eventos, que tem que ajudar. E eu acho que é isso, eu não posso obrigar ninguém a querer receber a minha ajuda, mas aquelas que tiverem de braços abertos para querer divulgar mais a cultura, a gente vai tentar fazer o que a gente puder fazer. Acho que o mais importante aqui, independente de ser de qual federação, ou de qual confederação, ou de qual escola, ou qual associação, o mais importante é as pessoas se unirem. Entendeu? Existe um respeito mútuo entre todos, independente de quem seja seu grã-mestre ou seu mestre, mas a gente tem que se unir em benefício a uma coisa só, a fazer com que o Kung Fu fique uma coisa grande, respeitado, como o Karatê como Taekwondo dos coreanos, entendeu? Como o Judô por que Kung Fu não pode ser? Então, acho que assim, as pessoas têm que parar um pouco e refletir mais no que elas estão fazendo em benefício do Kung Fu. Porque o que eu vejo muito é muita gente falar assim, pô, eu tento viver do Kung Fu e não consigo. Mas também o que você fez em prol do Kung Fu? O que você fez para unir e fazer com que o Kung Fu possa ser mais forte, ter um nome mais forte no mercado, e aí sim você conseguir trazer mais alunos para você? Sabe? Eu só vejo pessoas reclamando. E isso é chato. Né? Eu acho que tem que pensar o contrário, mudar um pouco, inverter a ordem das coisas. Pessoal, recebendo aqui hoje Jaime Maia. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E pegando um gancho exatamente nisso que você está falando, Jaime, essa questão de gestão, do como se apresentar para o público, pegando a sua experiência como empreendedor, né, como empresário, como você enxerga na pandemia? Para mim isso ficou muito claro, a gente discute bastante isso aqui no canal, que muitas escolas de Kung Fu passaram por necessidades que na verdade já passaram e só extrapolaram durante a pandemia, porque tirou o principal recurso, que era a pessoa, né, de forma presencial.
Você acredita que as escolas de Kung Fu têm muito ainda a aprender com o mundo do empreendedorismo? Sim. Acho que a gente acaba ficando muito no tradicional. A gente fica amarrado muito no tradicional. A gente quer fazer só as coisas que a gente já estava... A gente fica muito naquela zona de conforto, sabe? Eu só sei fazer aquilo. Essa pandemia serviu para as pessoas tirarem a bunda da cadeira, vamos dizer assim, e se reinventar. Eu também. O meu negócio, em paralelo à cultura, em paralelo a artes marciais, vamos dizer assim, né? Também envolvido, eu tenho outro ramo de atividade. Eu preciso de contato humano, eu preciso de estar com as pessoas, mas que, infelizmente, na pandemia a gente não pôde. Isso me afetou muito, entendeu? Mas é aquilo. E cada um se reinventa da forma que puder. Acho que Kung Fu hoje precisa de aula prática? Precisa. Precisa de ter contato humano? Precisa. Mas nesses momentos de pandemia, isso não vai acontecer só uma vez. Daqui a 10 anos, 20 anos, vai acontecer de novo. Entendeu? E aí a gente vai falar o quê? Não, eu já passei por isso, já me preparei, já sei o que vai acontecer, então eu sei o que eu preciso fazer. Então, você falou assim, hoje, o que a gente cansa de ver aula online. Né? Não sei se alguns de vocês, Bruno, Luciano, Felipe, se vocês tiveram já esse contato de transmitir uma aula online para o seu aluno. É diferente? É diferente. Você não está lá para corrigir, ó, sua postura é assim, sua perna tem que agachar mais um pouco, sua mão tem que estar mais alta, né, para o combate. Só que a gente vai se adaptando, é natural. Acho que talvez as primeiras semanas, os primeiros 2, 3 meses, foi uma coisa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Ai, meu mundo acabou, vou ficar, entendeu? Sem nada. Não, peraí, calma. Botar a cabeça no lugar e se organizar. Acho que como a grande maioria de vocês fez. É isso mesmo, Jaime. O início foi um pouco mais conturbado para alguns, né? Porque realmente vinham de uma questão tradicional. E quando a gente fala em cultura, né? Os meninos aí sempre lembram aos nossos espectadores, né? Que eu sou professor de Kung Fu, mas eu trabalho com a parte cultural também. É que o pessoal acha que trabalhar com Kung Fu é só trabalhar com a parte de luta, dos Taolus, dos Katis, né? Aí esquece, como você estava falando, dança do leão, dança do dragão. E só pontuando, aquele ano de 2008 foi a minha primeira viagem ao Rio, onde eu te conheci o Messer, foi a minha equipe, eu estava lá também, eu era um iniciante ainda na Dança do Dragão, nós fizemos aquela abertura lá, lembro até hoje daqueles bonecos lá das Olimpíadas, né? Então, quando começou a pandemia, foi bem isso mesmo, né? Eu falo para o pessoal, meu carro-chefe são as aulas de Kung Fu, mas em paralelo, assim como você também, eu tenho uma atividade, eu tenho uma outra atividade, só que a minha é totalmente ligado e enraizado com a parte do tatame, que são dança do leão, dança do dragão. Então, eu realmente montei uma equipe profissionalizada para isso, né? E também explorei a outra área do Kung Fu, que é a questão de medicina chinesa, né? Que também, assim, todos os mestres deveriam explorar vários ângulos. Então, isso torna mais fácil as aulas online. Mas pegando o gancho agora, você falou que tem uma outra atividade paralela também, né? Porque o contato humano é essencial em todas as minhas atividades, assim como a sua. Então, você é CEO da DNA Sports, né? E você faz intercâmbio, né? Cultural entre jogadores, né? De futebol. Queria que você contasse um pouquinho essa história, como começou e alguma curiosidade, algum caso mais curioso, assim, quando não que deu ruim, mas um ruim bom, sabe? Uma história assim curiosa para os nossos espectadores aqui de algum chinês que veio para o Brasil aqui e teve que sambar muito para trabalhar aqui. Sambar, não digo sambar, né? Mas, assim, o nosso trabalho, assim, a minha área, DNA Esportes, a gente trabalha nessa área esportiva, a gente faz esse trabalho, na verdade, do futebol. O Brasil, onde a gente mora hoje, é o país do futebol. E a gente conseguiu linkar essa questão de futebol de Brasil, China, China, Brasil, porque o mercado de futebol na China também cresceu muito, né? E a gente já vinha fazendo esse trabalho até anteriormente a esse crescimento. Então, a gente já chegou, levava jogadores brasileiros para a China,
E aí, depois de 2005 para cá, a gente começou a fazer o contrário. A gente começou a trazer muita garotada, criança, jovens que tinham interesse em aperfeiçoar o futebol aqui para o Brasil. Então, nada melhor do que a gente tirar eles da China e trazer aqui para dentro do Brasil para ele poder vivenciar como é um treinamento de um jogador brasileiro, né? E aí sim, treinando junto com um brasileiro, você conseguir se aperfeiçoar. A mesma coisa do Kung Fu nosso. Muitos brasileiros vão à China, ficam um período na China para treinar o Kung Fu para tentar fazer o seu aperfeiçoamento. Acho nada melhor do que fazer esse intercâmbio, né? E aí a gente trouxe garotos. Em 2005 a gente trouxe um grupinho aí pequeno de 5 atletas. Aí depois 2006, 2007, um número pequeno. E aí, 2010 até final de 2017, a gente realizou um grande projeto de intercâmbio que chegou a ter 60 garotos e 18 garotas, 18 meninas, aqui também em busca de um sonho de aperfeiçoar o futebol e poder voltar e jogar no clube na China ou, de repente, conseguir representar o seu país, né? Esse era o trabalho. Mas eu acho que, sim, futebol é igual em qualquer lugar do mundo, né? A gente brinca, qual foi o que me deu mais trabalho, como você estava falando. Na verdade, assim, eu acho que todos os que têm um pouco mais de talento normalmente são os mais problemáticos. Não é igual, não seria diferente do que no Brasil, entendeu? Mas a gente tinha um garoto nosso que escondia a garrafa de Coca-Cola atrás da árvore. Quando o treinador falava tempo, descansar, beber água, ele saía correndo atrás da árvore para beber Coca-Cola e não água. Entendeu? Então tem umas histórias assim muito complicadas. Mas não era um hábito que ele ganhou do Brasil, já era um hábito dele lá da China. Ele já veio da China com esse hábito, entendeu? E aí tem aqueles famosos que dão migué, que a gente chama aqui no Brasil, entendeu? Ah, vai fazer treino físico. Ah, sentiu a coxa, sentiu o pubis, sentiu a batata da perna e dá aquele migué. Quando fala que no dia seguinte tem treino com bola no campo, já tá bom, já pula da cama, já bota a chuteira e já quer ir para o campo. Então, quer dizer, essas malandragens são iguais em qualquer lugar do mundo, né? Acabou que acho que, não sei se já nasce com isso ou se acabaram aprendendo isso, mas é igual. Basicamente é isso, entendeu? Então, Jaime, a gente tem certeza que o Luciano, o Felipe, muitos outros professores de Kung Fu que trabalham com a cultura chinesa já receberam assim tapinha nas costas de chineses falando: poxa, muito obrigado, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo em prol da cultura chinesa, né, em apresentações e tal. E você trabalha com essa cultura, você na verdade recebeu um legado, né, como você mesmo falou, dos seus pais. Queria aqui registrar, né, o carinho enorme, né, à sua mãe, já falecida, já com Deus, mas uma mulher que, caramba, que levou a cultura chinesa para os 4 cantos, foi realmente uma grande personalidade da cultura chinesa, especialmente no Rio de Janeiro. E você carregando esse legado hoje, né, eu queria te fazer uma pergunta, né, sobre como que você vê o desenvolvimento da cultura chinesa no Brasil pelos chineses. Eu queria saber se existe investimento dos chineses que residem no Brasil ou dos descendentes dos chineses, né, se existe demanda, né, pela cultura chinesa aqui, né, em solo brasileiro, se isso está crescendo ou não. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, muitas das coisas de cultura que a gente faz hoje no Brasil, muito tem a ver também um pouco com o consulado da China, né? O consulado, ele realmente organiza vários eventos, traz até algumas trupes, alguns grupos artísticos da China para o Brasil para se apresentar em alguns momentos festivos aqui, né? O mais tradicional é o que a gente faz de Ano Novo Chinês. Então, sempre muito próximo do Ano Novo Chinês, ele vem uma trupe ou vem um grupo de artistas que vem para se apresentar não só no Rio de Janeiro, mas como em São Paulo e mais outras, eu acho que 2 grandes cidades. Isso, primeiro, é para trazer um pouco mais de alegria e felicidade para os chineses que estão fora da China e também para fazer com que a comunidade local possa vivenciar e estar mais próximo da cultura chinesa e até começar a conhecer mais a cultura chinesa.
né? Isso é uma coisa direcionada do governo chinês, né? Através do seu consulado. Em relação às comunidades chinesas hoje aqui, existe um apoio, existe, tanto é que o consulado também pede com que as associações chinesas participem e apoiem esse evento. O que eu acho que pode ser é que talvez esses eventos culturais pudessem ser maiores, entendeu? Existem tantas coisas que a gente pode fazer, mas aí a gente às vezes bate numa questão financeira, né? Mas a legislação brasileira é muito feliz, ajuda em relação à lei do incentivo à cultura, e aí também tem um pouco da lei do incentivo ao esporte, que o Kung Fu pode entrar nessa modalidade como esporte, que eu acho que poderia, através disso, você fazer mais eventos, né? Claro que com a lei de incentivo você precisa ir na rua e captar o recurso que você precisa. Mas se você tiver apoio de grandes empresas, acho que não é a dificuldade. Mas, assim, eu vejo muito... Por que a gente não pode fazer, como já teve só uma vez até agora, pelo menos que eu me lembro, uma grande exposição de porcelanas chinesas, sabe? O exército de terracota, por exemplo, que é uma coisa histórica, cultural e até arte marcial, porque era o exército do imperador, só veio uma vez, entendeu? Então, são certas coisas que são eventos que talvez, não, precisa de um grande recurso, precisa de uma grande logística, cara, mas isso tudo envolve dinheiro, isso tudo envolve investimento. Então, assim, eu acho que os chineses do Rio de Janeiro poderiam, sim, aportar mais, investir mais, se dedicar um pouco mais do seu tempo para isso. Mas não é uma coisa rotineira. A gente realmente se mobiliza mais quando são eventos que o governo pede para que a gente se mobilize a fazer. Entendeu? Mas eu acho que poderia ter alguma coisa paralela a isso. Até não só como... falar assim, divulgação de cultura, mas uma coisa rentável, um negócio, virar um negócio. Acho que pode. Pessoal, recebendo aqui hoje Jaime Má. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E chegando ao fim da segunda rodada, eu tenho que fazer a nefasta, diria, pergunta. A pessoa vestida de preto. Eu estou de chumbo, não preto. Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Nosso tempo está findando. Dá para fazer ou uma pergunta mais elaborada ou 3 perguntas assim mais sucintas. Então, para aqueles que me conhecem, que tenho apenas perguntas sucintas a fazer. Jaime, uma vez eu estava numa palestra junto com o mestre Lírio, o mestre Sérpio, e um dos alunos perguntou ao mestre Lírio qual era a diferença do Kung Fu na China e do Kung Fu no Brasil. Aí eu lembro como se fosse hoje, o mestre Lírio falou assim, a diferença é que na China eles treinam mais. Você, que já viu as duas experiências, você diria que é só isso ou tem um algo a mais de treinar Kung Fu na China ou no Brasil? Eu vou te falar que às vezes não é assim, não é só falar só treinar mais. Tem pessoas que já nascem com aquele dom, tem pessoas que já nascem com aquela facilidade de assimilar mais rápido. É a mesma coisa do futebol, sabe? Joga futebol na China. Não, na China treina pouco, no Brasil treina mais. Será que é verdade? É muito difícil, entendeu? Acho que assim, existem pessoas que assimilam muito mais rápido, que têm aquela facilidade de absorver as coisas que o professor fala e replicar aquilo, como existem as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Acho que está mais no interior de cada pessoa. Claro, ter mais oportunidades de treinamento ajuda em muito, entendeu? Mas não sei se seria só isso, entendeu? É igual ao futebol. Por que você fala assim, não era mais fácil você mandar uma comissão técnica de brasileiros para a China treinar a garotada lá do que a garotada vir da China para cá? Muita gente pergunta isso, né? E se você parar para analisar, como forma de investimento, sim, eu contrataria 4 profissionais para ir para a China do que trazer 60 da China para cá. Só que aí você para analisar outros aspectos. Aqui no Brasil, a chance dos garotos jogarem toda semana é muito grande. Tem muito time de futebol, então eles conseguem marcar muito amistoso. Na China, não. Na China, para você botar às vezes o garoto para jogar, joga 2 vezes ao mês. Aqui, se eu quiser, eu boto para jogar 3 vezes por semana.
Então, assim, isso também influencia muito, mas não sei se seria somente isso, tá? Eu acho que outras coisas além só de treinamento, é a própria assimilação do corpo né, e da mente de cada pessoa. E Chifu Bruno Barros, eu tenho direito a mais uma pergunta ou já se encerrou e findou-se tudo, como diz o nosso garoto de chumbo? Garoto de chumbo. Não, foi ótimo. Não, foi sucinto, dá para ir, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta totalmente fora do contexto. Prato predileto desse chinês carioca? Churrasco. Só foi fácil, pô. Isso aí foi fácil. Vem cá, Jaime, o que você acha que as escolas de Kung Fu elas podem fazer hoje para desenvolver melhor a cultura chinesa? Qual seria a sua sugestão, seu conselho, sua dica? Assim, pelo menos das escolas que eu sou mais próximo, que eu já conheço, eu acho que já vem fazendo um bom trabalho, né? Não só ensinar Kung Fu, mas eu acho que ensinar também alguma coisa de língua chinesa é importante. E em cima de Kung Fu e língua chinesa, acho que as pessoas já vão assimilando um pouco. O mais importante é que a gente fala assim, todo mundo brinca e fala, não, mas por que China? Você vê as coisas saindo tão certinho, as coreografias saem tão certinho, né? Primeiro é dedicação, realmente é ter dedicação de fazer aquilo. 2, é respeito pelas pessoas, e isso é importante. O que falta hoje, que eu vejo aqui, não só em Kung Fu, mas eu acho que no modo geral, é um pouco de falta de respeito. As pessoas perderam respeito pelas outras, né? Você não vê mais respeito dos alunos hoje numa escola com seus professores. Na minha época era diferente. Na minha época, se a gente levantasse a voz com uma professora. Hoje, virou banal. Isso parece que é normal. Entendeu? Então, acho assim, respeito, primeira coisa. Né? Existe ter que ter um respeito de um aluno com seu mestre, do seu aluno com seu professor, e assim do seu mestre com seu grã-mestre. Né? Isso é o primeiro. Depois, a gente tentar inserir todo um aspecto cultural, né? As pessoas entenderem, Kung Fu. Tem gente que pratica Kung Fu porque viu o Bruce Lee na televisão, mas vai pedir para ele explicar toda a história, né, do Kung Fu? Não sabe. Então, acho que tem que introduzir essa conversa para ele entender que Kung Fu não é só porrada, Kung Fu não é só chegar à defesa e vou agredir as pessoas na rua, não. Existe toda uma história por trás do Kung Fu que ele precisa compreender. Se no momento que ele consegue compreender isso, ele consegue assimilar a cultura chinesa, ele consegue assimilar respeito, ele consegue assimilar hierarquia, porque também existe isso, ele precisa... E aí eu acho que a gente consegue fazer com que as coisas andem normalmente. Acho que é isso. Pessoal, e infelizmente, já iniciando as despedidas, quero demais agradecer ao Jaime pela disponibilidade, pela simpatia de sempre. Agradecer aos nossos espectadores por estarem sempre aqui assíduos nos assistindo. Não é isso, Lu? É isso mesmo. Muito obrigado, Jaime, pelo seu tempo, pelas histórias. E quando acabar essa pandemia, a gente vai churrasquear junto. Você paga quanto? Pago sim, mas só a tua. Os outros, cada um paga a sua. Calma aí. Então, obrigado a todos os nossos telespectadores. Não é isso, Bruno? Não, é isso aí, Jaime. Poxa, muito obrigado pela sua presença, pelas dicas que você deu, seus insights. E especialmente queria te agradecer pelo trabalho que você e sua família têm feito ao longo de vários anos, décadas, em prol da cultura chinesa e, em especial, aqui no nosso caso, do Kung Fu. Cara, muito, muito obrigado. Em nome dos brasileiros, em nome dos professores de Kung Fu, dos mestres de Kung Fu, de quem trabalha com isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu falei, para mim é uma honra estar participando, né, aqui do Kung Fu em Foco, principalmente com 3 pessoas que eu conheci através do Kung Fu, que eu admiro o trabalho de vocês até hoje e vou apoiá-los no que for, né, dentro do nosso alcance fazer. Dizer que a gente, né, foi como eu falei, foi um ensinamento que a gente recebeu, que para você ganhar o respeito das pessoas, você precisa fazer com que as pessoas te conheçam, né, saber mais sobre você.
Então, assim, o que eu puder fazer para fazer com que a cultura chinesa e o Kung Fu a gente possa fazer com que ela se desenvolva mais aqui na comunidade brasileira, na sociedade brasileira, para mim vai ser uma honra, vai ser um prazer. Tá bom? Contem comigo. Obrigado também vocês. Foto final, Jaime. Um sorrisão aí, a foto. Muito bem. Um abraço. Até mais, gente. Até a Valeu, próxima. pessoal. Gente, até o Abraço. próximo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.